Oi, oi, gente, boa noite. Boa noite para mais uma live aqui no nosso segundo dia da nossa maratona de lives aqui. Hoje é o nosso segundo dia. Ontem nós tivemos filhos emocionalmente saudáveis. Hoje, trabalhar com o tema práticas educativas, como desenvolver as competências socioemocionais. Vamos aguardar aqui, né? As pessoas que vêm assistir, que participam aqui comigo da live. Então, Lucidalva, boa noite também. Já chegando aqui para a gente hoje falar de um assunto tão atual, de um assunto que vem sendo discutido, debatido em lugares diferentes. E não é diferente na família, que eu acho que é a nossa primeira casa onde a gente tem que lidar com a educação. Então vamos começar a nossa live, né? Já também quem for chegando, colocando assim o convite para chamar mais pessoas para aqui. Apesar de ser algo muito voltado hoje para essa questão, né, da escola, na educação escolarizada, eu entendo que na família também a gente pode começar a desenvolver essas habilidades que vão gerar competências, tá? Então, para a gente começar aqui nosso trabalho, nosso bate-papo dessa segunda noite, eu quero falar sobre o seguinte. Então, para quem depois pode assistir o vídeo, eu sou Emília Lima e trabalho com educação já há 25, 26 anos, né? A nível de psicologia, tenho 6 anos de trabalho na psicologia, e diante a esse movimento, uma formação foi puxando a outra, e esses temas vêm fazendo parte da minha vida, primeiro porque eu entendo que é na infância que a gente consegue trabalhar de diversas maneiras com as crianças, e é onde tudo chega primeiro. Então, onde tudo chega primeiro é justamente esse momento da gente poder ter elementos, ter recursos de poder também ajudar as crianças a passar por alguns momentos e algumas situações, né, delicadas, complexas, que muitas vezes até a família desconhece. Então, como é importante, por exemplo, a gente ter um conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Como é importante a gente conhecer sobre o desenvolvimento humano. E diante dessas informações, a gente vai lidando com as práticas para quem se torna mãe, para quem passa a educar, né, em casa, e também para aqueles que se tornam educadores e tem a sala de aula, tem a escola como espaço para essas aprendizagens, tá? Então eu tô aqui começando, Lúcia tá aí já entrou, já deu boa noite. Convida mais pessoas também, Lúcia, pra gente ir, porque eu já vou começar. Hoje eu vou encerrar realmente depois de 1 hora, mesmo que ela não caia, mas eu vou encerrar a live, porque a gente tem, assim, alguns temas e alguns assuntos bem legais, tá? Olá, gente, boa noite, Jússi, boa noite, Eliana Nildo. Ah, tá, Eliana. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, tá certo? E aí aproveita sempre, vai colocando aí o aviãozinho e vamos convidando outros colegas, outras mães, outras pessoas para poder participar aqui com a gente. Então eu vou começar, tá? O assunto de hoje, mais uma vez, é falando sobre práticas educativas, como desenvolver as competências socioemocionais. E essas competências socioemocionais, elas o tempo todo já tá aí no ouvidinho da gente. E é coisa do outro mundo? Acredito que não, mas é de um novo tempo. Há muito tempo a gente ouve falar de determinadas questões, como empatia, como criatividade, como essa abertura para o novo, e a gente não foi dando conta disso. Chega um processo de pandemia, o que é que acontece? Tudo se acelera. E aí, a gente precisa dar conta de alguns movimentos que as próprias crianças, os próprios adolescentes e os jovens que saem hoje do ensino médio em busca de uma profissão estão necessitando. E se eles necessitam, cabe a nós, enquanto família, enquanto escola, começarmos a trabalhar sobre
O que a gente pode também oferecer? Eu digo que sempre no momento que nós estamos com as crianças, a gente acaba também aprendendo com elas, tá? Então, muito boa noite, Ramayana, Ana que chegou, Marcele também. Vamos, assim, papear um pouquinho hoje sobre o nosso segundo dia da nossa maratona, que fala sobre as práticas educativas. E eu quero sempre trazer, no momento que eu faço a divulgação de um tema, contextualizar. Por que a gente fala tanto dessa forma? Oi, Jurema, boa noite. Por que a gente fala tanto hoje de competências socioemocionais? Por que é necessário a gente conhecer um pouco mais, né? Porque é necessário que a gente tenha olhar diferente para aquele modelo que nós deixamos há quase um ano atrás, que é em março, né? O mês que vem já tá pertinho. A gente saiu da sala de aula, deixamos o modelo lá e agora a gente precisa encontrar e dar forma a esse outro modelo. E hoje eu preparei algumas coisas assim bem didáticas, sabe? Para que a gente possa ir, se quiser, anotando, se quiser, costurando as ideias. Mas o que é que a gente vai fazer aqui? Para eu entender como eu quero formar crianças, jovens e ajudá-los a superar toda essa confusão, né? Todo esse desafio que se instaurou a partir desse século XXI, a gente precisa ter outros recursos. E que recursos a gente tem? Oi, Ana, boa noite. E que recursos a gente vem construindo com os nossos filhos, com as crianças, para que nós tenhamos a partir de agora pessoas que sejam emocionalmente saudáveis, pessoas mais criativas, pessoas que tenham uma vida acadêmica mais organizada, que o fracasso escolar que tanto é dito possa ser transformado em um outro elemento. Oi, Judete, boa noite. Então, esse contexto a gente precisa entender. E aí eu quero fazer a primeira perguntinha da noite. Vocês sabem o que significa isso aqui? Ó. Oi, Jamile, boa noite. O que significa mundo VUCA? Alguém tem ideia? O que significa isso aqui? Oi, Jane, boa noite. O que significa esse mundo VUCA? Por que essa sigla, ela é americanizada, mas a gente pode trazer para aqui, para o nosso país, e ela está aqui. E ela foi surgida desde a década de 1990, quando se olhou dentro do mundo corporativo, né? Ou seja, o mundo administrativo, percebeu um caos e um mundo de muitas incertezas. Será que essa sigla aqui, VUCA, que eu vou mostrar para vocês agora, tem a ver com o momento que a gente está vivendo? Com um momento de incerteza, com um momento de complexidade, com um momento de ambiguidade, com um momento de volatilidade. E aí eu vou trazer para vocês o que é que esse mundo VUCA, que tanto nós estamos imersos, ele produz. Olha bem, como eu acabei de dizer, esse mundo VUCA ele tem uma característica. O que é alguma coisa volátil? Vamos pensar no éter, né? Ele rapidamente evapora. Ele rapidamente some. É um mundo cheio de certas incertezas, tá? Não tem nada que é tão seguro. Vocês estão vivendo isso nesse momento, né? Oi, Thelma, boa noite. Vocês estão vivendo essa complexidade do momento? E o que é algo complexo? O que é pensar em uma coisa complexa? Talvez é aquilo que a gente nem imagina que possa dar um resultado, uma resposta, mas ela tem. É uma situação onde a gente precisa estabelecer diferentes relações. Então, por isso que ela é complexa. O mundo que você vive, ele é complexo. O mundo que você está vivendo hoje, ele carrega essa característica? Ele é incerto? Incerto, complexo, volátil. Ele é incerto?
Será que você tem previsões do que você de fato vai fazer daqui a uma semana, nesse período que a gente está vivendo, né? Oi, Tati, seja bem-vinda. Será que você tem consciência, certeza daquilo que você está fazendo para esse momento agora? Ou o mundo está completamente incerto, né? A outra característica que eu trago sobre o mundo VUCA é essa ambiguidade. Na mesma hora, gente, que a gente está aprendendo uma coisa, a gente tem que desaprender para aprender outras. Ou incorporar aquilo que a gente já sabia, outras coisas. E de uma forma muito veloz, muito rápida, porque o tempo está pedindo disso da gente. Nesse instante eu estava ali conversando com minha mãe e a gente estava falando que eu disse, é verdade. A gente vai fazer, o fim do mês já está perto, acaba-se fevereiro. Na outra semana já vai ser março. E ela disse assim, é verdade, já vai fazer um ano que a gente está nessa situação. Vocês imaginem um ano que a gente está vivendo um mundo completamente VUCA. Um mundo veloz, um mundo ambíguo, que apesar de ter diferentes sentidos, ou um certo objetivo, mas tem sentidos diferentes, tá? Tem uma velocidade que a gente não está conseguindo dar conta, muitas vezes. Está cheio de incertezas. Tem uma complexidade, porque a partir daí, a gente precisa estabelecer constantes relações. E aí, quando eu digo constantes relações, a gente fala do quê? A gente fala de eu estudar geografia, mas com foco também em ciências, porque existem conteúdos que eu posso fazer um link. A palavra link, que vocês tanto ouvem hoje, significa o quê? É só dentro da tecnologia que a gente usa isso? Ou a gente pode linkar determinadas coisas na nossa vida, né? Estava na missa agora e o padre falava sobre isso. A vida está tão volátil, tudo está volátil. E aí a sigla que se transforma no que eu acabei de dizer para você, mundo VUCA. Depois vocês podem procurar pela internet afora o que é esse mundo VUCA. Mas o que é que ele acaba produzindo? Ele acaba produzindo, gente, hoje nós vivemos um mundo que não temos mais fronteiras. Para a gente poder começar a acessar um conhecimento, o que é que acontece? Basta eu dar um clique. Eu já sei de muita coisa, né? Tanto coisas legais quanto coisas não legais. Nós vivemos uma diversidade muito grande de opiniões, de crenças, de modos de viver, de relações, de gênero. Nós vivemos, então, uma série de diversidade que a gente não pode mais permanecer naquele contexto que é ou uma cor ou outra, né? Nessa concepção de que nós temos que somente pensar em duas polaridades. Ou é o certo ou é o errado. O certo para quem, o errado para quem. A verdade é de quem, a partir do olhar de quê. Então, nós precisamos entender que toda essa situação, toda essa conjuntura que a gente vive, ela está permeada, ela não está simplesmente colocando a gente para estar todo mundo solto, desesperado, isolado. Nós fazemos parte desse ambiente, desse contexto, que temos por fundo também a tecnologia, que temos por fundo também essa diversidade de tantas coisas e informações que chegam. Então, para contextualizar esse primeiro momento da gente aqui, entender que para que eu possa estar formando crianças, jovens, que possam superar esses desafios desse século XXI, eu preciso de práticas educativas. Eu não coloquei na nossa propaganda, a palavra práticas pedagógicas para não direcionar somente a escola. Eu coloquei práticas educativas porque eu entendo que também a gente pode começar esse movimento dentro de casa. Mas eu não sou professora. Não tem problema. Eu acho que o interesse, que o querer, que a vontade de poder fazer acontecer, a gente acaba gerando alguns movimentos em casa, né? Então, esse mundo VUCA, ele tá aí.
Ele está aí para desafiar mamães, para desafiar papais, para desafiar educadores, inclusive as próprias crianças, tá? Oi, Alice, seja bem-vinda. Então, para só contextualizar aqui, a gente dá seguimento ao que eu tenho hoje aqui, que eu anotei tantas coisinhas, né? Mas eu vou continuar trabalhando com ele. Então, a ideia é que esse mundo VUCA, que eu acabei de falar, ele dá a ideia de que algo realmente sempre mudando, né? Algo que as coisas acontecem de forma muito rápidas, globalizada. E quando a gente fala na palavra globalizada, é porque muitas vezes a gente quer entender a palavra globalizada como sendo algo mais elitizado, né? Ligado à tecnologia. Também né? Vivemos um momento de incertezas. Com certeza, Ana. Também mas o que acontece com tudo isso é que no momento que a gente faz parte desse mundão, dessa conjuntura toda, a gente está fazendo parte desses movimentos, querendo ou não. Eu estou aqui no Brasil, quem está lá na África, quem está lá na Europa, a gente está fazendo parte de um mesmo processo. Pode demorar um pouquinho de chegar aqui, mas chega, né? Então, tudo isso é produzido por essa situação, esse mundo que nós vivemos ultimamente. E aí, esse mundo que nós vivemos ultimamente, ele acaba por pensar em desenvolver determinadas práticas que acabam chegando no ouvido da gente de várias formas, com vários nomes. Por exemplo, competências socioemocionais, economia da educação, educação para a vida, aprendizagem socioemocional, e as escolas e os livros estão aí com as editoras bombardeando todo mundo. Resta saber se a gente também está, de alguma forma, preparado, aberto para esse processo que faz-se necessário nesse momento na educação. E eu digo educação não escolarizada somente, mas uma educação que começa lá nesse espaço da nossa casa, na nossa família, tá? Os primeiros educadores somos nós pais. E aí a gente precisa arregaçar as mangas para a gente fazer alguma coisa diferente por essas crianças. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Lembra que ontem eu falei sobre os filhos emocionalmente saudáveis? Se eu falei dos filhos emocionalmente saudáveis, a gente está linkando aqui práticas educativas que podem dar a esse suporte, tá? Então, o que é que eu vou falar com vocês? A gente, além de pensar desses nomes todos, eu entendo que para a gente conseguir melhorar, olhar com bons olhos sobre as competências socioemocionais, a gente precisa pensar nos benefícios que ela traz. E que benefícios são esses? Alguém que está aqui hoje consegue pensar se nossos filhos começarem a desenvolver diferentes habilidades na sua vida que acabam se tornando competências para ao longo da vida, seja na fase ainda da infância, seja na fase da adolescência, seja na fase adulta, no momento de você decidir sobre o que você quer ser lá na frente, que é um outro dilema muito grande que nós pais vivemos, né? Eu vivi essa situação a ponto de poder fazer, né, um trabalho que pudesse desenvolver e dar a certeza do que eu quero fazer na vida. Muitas vezes a gente quer seguir alguns padrões que a nossa família tem, mas outras vezes não. E quando isso entra em choque com aquilo que os pais querem para os filhos, mas não é aquilo que os filhos querem. Então a gente precisa também trabalhar. E essa abertura para esse novo é o tempo inteiro. É em toda a fase que a gente tem os nossos filhos. Na fase da infância, que eles são pequenininhos e a gente precisa entender mesmo desse desenvolvimento infantil, porque nem tudo é birra, mas tem coisas que são birra, nem tudo é pirraça. As crianças, elas não são simplesmente, como a gente às vezes acha que são manipuladoras. Não, gente. As crianças têm uma forma de poder começar a expressar
Muitas vezes porque ela não encontra palavras, ela não encontra como poder definir com clareza aquilo. Então eu vou usando os recursos que eu tenho, eu vou usando os artifícios que eu tenho. Só que nós adultos, né, já com uma visão, já com um olhar talvez até deturpado para muitas coisas, a gente acaba categorizando as crianças. E a gente diz que é manipuladora, né? A gente coloca as crianças com tantos conceitos, com tantos nomes, né? Que eu nunca vi. Ó, Juju quer ser veterinária. E vai alimentando isso até chegar um determinado momento, Alice, que ela pode despertar para outra coisa. E aí? Como é que os pais vão receber isso? Abertos para lidar com essa questão? Porque a gente precisa trabalhar com eles essa ideia. Na verdade, o meu desejo foi uma coisa, o da minha filha foi outra. E eu precisei compreender esse desejo. E hoje assim eu sou extremamente feliz e orgulhosa, até porque ela bancou isso. Então vamos lá. Quem pode me falar aqui com relação aos benefícios que essa competência socioemocional pode trazer na vida dos filhos de vocês? Vamos embora aqui. A primeira provocação, a segunda da noite. A segunda, eu quero ver aqui. Nós adultos rotulamos sem perceber. Verdade. Isso vem no automático. Por que vem no automático? Porque às vezes a gente ouviu tanto, né? Porque às vezes a gente acredita que aquilo é verdade mesmo, que é o que a gente chama, e eu vou trazer mais um pouquinho lá na frente, sobre essas crenças que nos limitam. E as crenças, quando elas nos limitam, ela vai fazendo com que a gente deixe de perceber coisas completamente amplas, diferentes na vida da gente. Então, o que é que pode gerar a partir daí nas crianças, né? Que benefícios essas competências socioemocionais acabam desenvolvendo? Bora lá, meu povo? Eu gosto de interação, gosto de participação e quero ver vocês aqui comigo. Qual é o primeiro benefício que vocês acham aí que essas competências socioemocionais, quando elas são colocadas na vida da criança, do adolescente, né, acabam gerando aí outros movimentos? A gente consegue perceber autonomia, segurança, massa, que mais? Independência, equilíbrio, segurança, beleza. E aí, quem mais? Tô gostando, hein? Confiança. Olha quanta coisa a gente vai começando a descobrir. Ser crítico, beleza? Confiança. Olha, a palavra confiança e segurança saiu assim de forma quase para vocês aqui, de forma forte, né? E o que a gente observa? Que enquanto pais, quantas vezes a gente não se sente inseguro para tomar uma atitude, para dizer alguma coisa para o filho ou a filha, para responder ou resolver alguma coisa? E até ontem eu estava falando, pais precisam ser sempre pais. A criança, ela precisa do nosso referencial. E quando ela tem essa referência, né? Não é que seja a referência do pai ideal, do pai perfeito, né? Mas aquele pai possível, aquela mãe possível, aquela mãe que precisa passar através do seu exemplo, isso que vocês estão dizendo. Criativo, até porque tudo isso é desenvolvido. A gente vai ver daqui a pouco. As competências socioemocionais, a gente não nasceu com elas, a gente consegue desenvolver. E aí quando a gente nasce com essa, ou passa a viver num certo ambiente, onde já diz assim, fulana nasceu para ser isso, Beltrano nasceu para ser aquilo, e desconsidera um processo de criação, de desenvolvimento que pode acontecer ao longo da vida, o que é que acontece? A gente para, a gente estagna, a gente não vai para lugar nenhum, porque já recebemos o nosso título desde criança. Eu
eu tenho crianças no atendimento e isso está sendo muito forte. O que é de menino e o que é de menina nas crianças que eu atendo. E a brincadeira, para mim, ela soa como algo que é para todo mundo. Eu posso brincar de bola, eu posso brincar de correr, eu posso brincar de me esconder, eu posso brincar de boneca, eu posso brincar de gude. Gente, olhe para aqui para não deixar mentir. Meu dedo afundava de tanto jogar gude. Porque eu gostava de jogar gude, né? Tinha boneca? Tinha. Brincava da minha casinha? Brincava. Mas eu também gostava de brincar de correr, de barra, de picula, de montar bicicleta, né? Então eu gostava desse tipo de brincadeira. E o que eu vejo hoje construído é a gente separando da criança essa possibilidade de brincar. Dia desse eu vou fazer aqui uma live sobre brincadeira, que eu acho que ela é extremamente rica no momento que as crianças estão ali brincando, se entregando, fazendo de conta, né? Então, vamos continuar aqui. Vocês estão trazendo aqui, ó, crianças mais determinadas, autoconfiança, exatamente. Então, tudo isso que vocês estão trazendo, eu tenho certeza que se a gente tivesse um outro momento, vocês aí agora, sendo crianças, gostariam que tudo isso fosse desenvolvido em vocês, né? Por quê? Porque passamos a colocar a gente de uma certa forma num mundo de insegurança tão grande que a gente às vezes não podia decidir aquilo que a gente ia vestir, que a gente às vezes não podia escolher aquilo que eu queria só comer. Alguém teria que colocar pra mim, pra eu poder aceitar. E isso durante muito tempo, tá? Inteligência emocional, pois é. E essa fala que eu venho trazendo constantemente aqui pra vocês, e não vou me cansar de trazer, porque eu acho de extrema necessidade a gente começar a trabalhar isso desde pequenininho. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de abertura para o novo, quando a gente fala de espontaneidade, quando a gente fala de ter menos agressão, né? Quando a gente fala de pessoas mais ajustadas socialmente, quando a gente fala do estímulo para escolhas responsáveis, a gente está falando de benefícios que as práticas educativas dentro das competências socioemocionais produzem na vida de um ser humano, tá? Lembro que aprendi a andar de bicicleta com você. Isso fica registrado com emoção na mente até o presente. Pois é, a gente brincava lá, né? Na rua, não tinha carro, não tinha nada e a gente brincava de bicicleta. A gente brincava de se esconder, a gente brincava de lata. E aí a gente ia descobrindo tanta coisa, né? Com a tecnologia, eles não conhecem essas brincadeiras. Pois é, Ana, é por isso que a gente faz esse movimento na escola, né? Para poder levar isso. E às vezes a gente acha assim, poxa, é tão balela a gente trazer isso para a criança, né? Mas não é balela. Eles estão assim muito voltados para poder somente o mundo tecnológico e perdeu aquilo que eu posso pintar, aquilo que eu posso colar, aquilo que eu posso mexer, preencher continhas. Isso é importante. A motricidade se desenvolve a partir daí. Quanta coisa a gente consegue desenvolver com o faz de conta, né? Eu me fantasiar de alguma coisa e quanto a oralidade eu consigo desenvolver a partir dali, né? Eu mesmo venci minha timidez quando escolhi ser professora. Por que, Jane? Né? Por que você conseguiu tirar essa timidez, né? Algo que te desafiou. Você precisava provavelmente ir para a sala de aula. Você acha que comigo foi diferente, Jane? Não foi não, viu, Jane? Às vezes a pessoa chegava, se não me desse um bom dia, eu não respondia, né? Se não falasse comigo, eu não sabia começar uma conversa. E tudo isso eu precisei construir. Eu construí a partir do momento que eu me tornei professora, depois continuei estudando, depois continuei falando e agora eu tô falante. Tem horas que eu preciso até parar. Mas eu tô gostando do movimento que eu faço. Mas vamos continuar, meninas e meninos, se tiver aí também? Então vamos lá.
Então a gente precisa incluir no nosso currículo, tá? No currículo das escolas, desde a educação infantil, desde quando chega, e vocês incluam também no currículo da casa de vocês, que é esse currículo importante, rico, prazeroso de se fazer, que pode ser mediado, que pode ser trabalhado com outras falas, e eu vou trazer para vocês aqui nesse instante essas competências que estão lá, linkadas, eleitas como competências gerais, né? Que é esse conhecimento, pensamento crítico, científico, criativo, essa cultura digital, a comunicação, a argumentação, o projeto de vida. E aí quando vai chegando, empatia, cooperação, autoconhecimento, autocuidado, responsabilidade, cidadania, nada mais é do que um trabalho que a gente vem batendo na tecla das competências socioemocionais. E para a gente ser competente socioemocionalmente, a gente precisa desenvolver diferentes habilidades. Habilidades para lidar com certas situações. E aí a gente fala, como é que eu vou trabalhar com a minha criança, né? O saber que é o medo. Qual é a importância do medo na sua vida? Será que medo é só para deixar a gente assustada, né? Será que o medo é só para provocar as crianças pavor? Não. O medo tem uma função. O medo permite que nós fiquemos alertas às situações, né? E aí eu uso alguns livros para trazer por aqui, ó. Eu trabalho com a Oficina das Emoções. E aí eu trabalho com isso aqui, buscando compreender e fazer com que as crianças possam estar desenvolvendo isso. Entender o que é que eles estão sentindo. Dar nomes ao que eles estão sentindo, tá? Exato, Alice. Autopreservação, né? Oi, Marcinha. Oi, Cruzite. Então, assim, sejam bem-vindas. O que é que nós precisamos, na verdade, possibilitar às crianças, é fazer com que elas estejam nesse universo do sentir. Que muitas vezes o corre-corre, a luta do dia a dia, não permite às crianças a dizerem, olha, eu tô sentindo isso. Muitas vezes a gente identifica só a dor da barriga, a dor da cabeça, a dor do dente, mas saber e fazer com que as crianças possam buscar aquilo que elas sentem, por que elas sentem, qual é o nome que ela pode dar para isso, faz toda a diferença lá dentro de casa. Começa lá dentro de casa, dando esse espaço para essa escuta da criança. Nem tudo que a criança traz é só manha, é só chatice, né? Não! Muitas vezes a gente precisa dar esse espaço para elas dizerem, né? Marcele colocou, muitas vezes elas precisam do poder da escolha. Exatamente. Olha, gente, eu estou trabalhando com educação infantil e é curioso, muito curioso, como na hora que eu pergunto às crianças como elas estão se sentindo, a reação dos pais que estão do lado, para que as crianças só digam que estão felizes. Isso, assim, é quase unânime. E eu digo, não, a criança precisa falar. Ela precisa dizer, mas tem um ou outro que diz assim, eu tô bravo hoje. E fica assim mesmo. Eu tô bravo hoje. E eu digo, e por que você tá bravo? Né? E ele vai falar comigo porque tá bravo. É aí que o processo da educação emocional começa, né, a ser desenvolvido. Eu dou voz, eu dou vez a ele falar sobre aquilo que tá incomodando. A mesma coisa eu faço em casa. Hoje, uma me disse que tava chorando. E disse, e você tá igual a esse meu amigo daqui, que eu apresentei os meus amigos pra ela. Aí ela me disse, estou. Eu disse, por que você tá assim? Me conte um pouquinho. Ah, eu queria brincar. Aí eu fiz um combinado com ela. Então, se eu não dou vez e voz a essa criança de falar nesse momento que eu estou trabalhando com elas naquele momento, quando é que eu vou desenvolver isso nela? Quando é? Então, a oportunidade vai surgindo, gente. Aos poucos, a gente precisa começar a entender essa oportunidade e daí ir começando a ensinar,
né? E começando a fazer o nosso papel, seja de mãe, seja de educador, educadora, nos diferentes espaços em que nós estamos. Mas vamos continuar. Então eu falei aqui dos benefícios, a gente contextualizou quais seriam essas competências aqui, mais gerais. E aí eu digo mais uma vez a vocês, nós não nascemos com essas competências, mas nós aprendemos essas competências, tá? E essas competências ao longo da vida, elas são construídas sim, elas necessitam de algumas ferramentas para serem construídas, e a primeira delas é você ter uma escuta atenta e ativa para o que essa criança traz, né? Márcia fala, isso é muito complicado, porque a criança é um sujeito ativo, que pensa, tem experiência também. Pois é, Marcinha. E muitas vezes a gente deixa de ouvir o que essa criança traz, o quanto é importante a gente poder dar esse espaço para elas, né? E a gente entender o que é que está atrás ali daquele raciocínio dela, daquela forma de trazer a sua ideia, daquela forma de trazer o seu comportamento muitas vezes. Porque quando a gente fala ou começa a rotular, eu tenho uma chamada assim que eu gosto muito de falar. A palavra hoje você está ansiosa, você é ansiosa. E eu digo, você está ansiosa. Eu não gosto muito de dar esse nome às pessoas porque elas não nasceram com esse nome. Eu estou. A ansiedade, a tristeza, a alegria, a raiva, ela é um estado emocional que eu posso estar em um determinado momento e em outro não. Então, se eu consigo colocar a criança dizendo que ela é o tempo inteiro, eu classifico ela para o resto da vida de que ela está naquela condição e não pode sair. E eu, particularmente, eu não acredito nisso. Eu acredito que nós temos condições de desenvolver. Um dia nós estamos sim mais ansiosos, outros dias nós estamos mais calmos. Então a gente consegue desenvolver isso, sabe? A gente consegue trazer para essa criança outros olhares. Mas vamos para frente. Então, quando eu falei para vocês aqui, tá? Oi, Sônia, boa noite, bem-vinda. Quando eu falei para vocês aqui que apesar da gente construir as nossas competências, tá? De que elas são aprendidas, a gente precisa estar nesse movimento enquanto mães, enquanto educadoras, né? Fazer essas habilidades começarem a fluir na vida das crianças. Quando nós trazemos algumas histórias e que diz que não, nós nascemos desse jeito, vamos morrer desse jeito, acabam sendo histórias que limitam essa capacidade da gente, tá? Então eu não concordo com elas, eu acho que o tempo todo a gente tem uma capacidade de neuroplasticidade que vamos aos poucos e sempre remodelando, revendo coisas, aprendendo, desconstruindo, construindo e trazendo olhares diferentes para isso, tá bom? Bom, então eu queria trazer para vocês agora, dentro dessa ideia que eu tô conversando com vocês aqui, a nossa seguinte perguntinha. Olha bem, tá? Oi, Meire, seja bem-vinda também. Vocês sabiam? É uma pergunta curiosa que eu tô vendo muito por aí e é assustadora, inclusive, né? 65% das crianças que a gente tem hoje no ensino fundamental, elas vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Vocês acham que isso é verdade, que é possível, que é balela o que eu tô trazendo? O que é que vocês acham disso? 65% das crianças hoje que estudam, que estão no ensino fundamental, vão trabalhar em empregos que nunca nem existiram ainda. Como é pensar sobre isso? Porque hoje a gente tem, eu vou fazer uma faculdade de pedagogia, eu vou fazer uma de psicologia, eu vou fazer uma de enfermagem, eu vou fazer uma de, como é que se diz? De odontologia, de medicina, eu vou fazer várias coisas. Mas o que é pensar em um mundo onde essas crianças
não sabem nem o que é que elas vão trabalhar. E o mundo está pedindo da gente cada vez mais criticidade, criatividade, abertura para um novo, né? Empatia o tempo todo. O que mais que esse mundo está pedindo pra gente? Vocês acabaram de dizer, tá? Acabaram de falar. E como é que a gente consegue desenvolver isso? Como é que a gente consegue preparar crianças para enfrentar esses desafios desse século XXI, desse mundo pós-pandemia? Porque um dia desse, querendo ou não, tendo necessidade ou não de retornar, a gente vai voltar. Como é que a gente vai estar lidando com esse grupo? Oi, Fábio, boa noite. Então, eu queria trazer para vocês aqui, gente, um trabalho, né? E aí eu quero voltar dentro dessas perspectivas todas e modelos de trabalho, de implantação dessas competências socioemocionais. O que Daniel, né, Goleman, que fala sobre a inteligência emocional, ele traz o modelo dele, que é basicamente o que eu quero trabalhar em cima disso. Primeiro é sobre a primeira competência que ele chama, que é a autoconsciência, né? A consciência social, a autogestão e a gestão de relacionamento. Ele vem abordar essas quatro áreas que vão sendo desenvolvidas em pequenos outros aspectos. E aí, gente, eu queria pensar com vocês o seguinte. Eu vou colocar aqui algumas frases e vocês vão me dizer como é que isso chega para vocês, tá? Primeira frase que eu trago para vocês é essa aqui. Não é justo. Eu não consigo fazer. Tá? Posso passar? A outra. Eu nunca vou ser inteligente igual a ele ou igual a ela. Uma situação de comparação. Uma outra. Eu não gosto dessa matéria. Mais uma. Eu não consigo entender esse texto. É muito difícil. Mais uma. Eu não consigo fazer isso. Isso é chato e ponto. Eu não vou fazer isso de novo. Eu odeio isso. Eu desisto. Não tento, eu desisto. E aí? Oi, Reizinho, boa noite. Como foi ouvir essas frases? Como foi sentir essas frases? Me conta aí um pouquinho. Chegou para vocês de que maneira, quando vocês ouviram tanto essas frases que eu coloquei, de limitações, de negatividade? Epa, beleza! O que mais? Mais alguém? Escuto algumas dessas. Pois é, hora da gente mudar a chavinha. É por isso que eu carrego aqui, ó, gente. Bem aqui, ó. Toda vez que alguma coisa dessa chega pra mim, eu mudo minha chave. Ai, tá escondida. Ela vive aqui pendurada. Mudo minha chave. Angustiante, porque já falei várias vezes. Mas é sempre tempo de ressignificar. Viu, Alice? A gente não tá de forma nenhuma aqui só pra dizer que a gente fez e tô a culpa do mundo todo. Desesperador. É por isso que você tá aqui, Alice. Pra gente poder ressignificar isso. Desesperador. Mais alguém? Sabe o que é que acontece quando a gente... Negatividade. Sabe o que é que acontece quando a gente tem esse olhar nessas frases que a gente, né, geralmente ouve ou fala. E muitas vezes está saindo no automático. E aí... A gente tem uma ideia de que isso aí é uma inteligência que está muito parada, muito estática. É algo que a gente está evitando desafios. É algo que a gente desiste dos obstáculos.
dá uma ideia de que o esforço que você faz não é valorizado. Isso a gente pode chamar de mindset fixo. E o que significa isso, Rosana? O que significa isso, Emily? Tá? Significa que a gente tem algo que tá ali, ó, parado, que não tá dando espaço a mudanças. E muitas vezes a gente foca muito no que a criança tá fazendo de errado, inclusive, e não fala, não orienta essa criança para aquilo que ela tá fazendo ser construído de forma diferente. Gidete fala aqui: nas aulas de matemática, eu procuro trabalhar a cabecinha dos adolescentes primeiro em mudar esse olhar negativo e trago para eles um novo olhar. Maravilha! Essa mesmo, a matemática, né? Quantos de nós e quantas vezes a gente não viu um conteúdo de matemática e diz assim, eu não suporto matemática. Quando viu um conteúdo, quando teve dificuldade de resolver, mas a gente generaliza. E quando a gente generaliza, eu digo agora que tudo não presta. E não é bem assim. Então a gente passa a ter, eu vou explicar, mindset de fixo, né? E o que é mindset mesmo, gente? O que significa mindset? Mindset é um modo de pensar, é uma palavra americana, mas significa um modo de pensar. Como é que você, enquanto mãe, enquanto educadora, enquanto que tá na sala de aula, ainda lidando aqui, ó, com esse universo da aula online, você aqui em casa e o aluno lá, tem se deparado com diferentes situações, né? Como é essa sua forma de pensar? Vai continuar sendo aquela que você tinha um tempo atrás? Ou já está na hora da gente começar a ter outros posicionamentos, outras atitudes, outra maneira de pensar, inclusive esse aluno com que a gente lida? Então eu quero trazer para vocês agora, isso tudo são práticas, tá? Que eu já tô trazendo para que a gente possa ir, ó, pensando sobre isso. Então aqui, quando eu falo agora essas frases, vê como é que chega para vocês. Posso melhorar se eu estudar mais 30 minutos a mais. Vamos ver. Vamos ver como é que chega para vocês aí. A outra. Eu adoro esse desafio. Vão sentindo cada frase dessa que eu tô trazendo para vocês me dizerem como é que tá chegando em vocês. Eu não consigo fazer ainda. Significa que tem possibilidade de eu fazer. Eu não determinei. Vou tentar de um jeito diferente, tá? Vou tentar de um jeito diferente. Oi, Marília. Boa noite, meu amor. Oi, Lani. Boa noite, Railza também. Vou tentar de novo. Naquela outra vez, a gente estava falando de outro jeito. Agora, presta atenção como é que tá chegando em vocês. O importante é sentir também, tá? Erros me ajudam a aprender melhor. Quando a gente consegue entender que o erro pode ser um caminho, um processo, e não o que determina você ser capaz ou incapaz, fracassado ou não, tá? Eu vou melhorar. Quando eu começo a falar para mim isso, ou ouço também daqueles que me educam, mãe, tia, pai, vó, professora, professor, o que muda nessa criança? Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, né? O que eu não estou entendendo aqui? Alguma coisa eu não estou. Será que é tudo que eu não estou entendendo? Né? E aqui a última. Eles conseguem fazer, então eu consigo fazer também. Percebem?
O que foi mudado aqui de um grupo de frases que eu coloquei no primeiro momento para um grupo de frases que eu coloquei no segundo? Judete já trouxe aqui. Autoestima. A autoestima da criança começa a ter um outro olhar. Essa criança começa a se ver de outra maneira. Ser confiante. Que mais? Determinação, persistência. Que mais? Vamos lá. Mais alguém? Confiança. Isso. Crescendo, mudando a partir dos diferentes momentos. Beleza, Ana? Que mais? O que a gente sente a partir do momento que eu escuto essa outra forma de poder falar? Um novo olhar. E aí, eu digo para vocês o seguinte: o que mudou? Determinação, né? Sem limitar as capacidades. Massa! Adorando essa live de hoje, vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Por isso a gente sai de um mindset, fixo, que é aquilo que limita, que possibilita, que dá uma só configuração para o aprender dessa criança, desse adolescente, para um mindset de crescimento. Ou seja, eu mudo a minha forma de falar, eu mudo a minha linguagem, eu mudo a minha postura, eu mudo o jeito de poder fazer com que esse outro que está do outro lado entenda de vez em quando o que é que eu quero. É a mesma coisa da gente poder dizer o seguinte: essa criança que está ainda começando a se desenvolver, né? Isso que eu sou capaz de mudar o meu pensamento. Isso a gente precisa ajudando, a gente precisa encaminhando, a gente precisa orientando, né? Ele sozinho, criança sozinha, que todo adulto muitas vezes acha que já sabe tudo, às vezes não sabe. Então a gente precisa ter esse cuidado de poder conversar, informar, comunicar aquilo que a gente quer com todas as letras, com todos os S's possíveis, para que essa criança entenda o que é que você quer, tá? Isso, Márcia, e mediando isso, ele vai experimentando a partir dessas próprias experiências. Oi, Milena, boa noite, seja bem-vinda. Ele vai apresentando a partir dessas experiências, do lidar com isso, né? Onde a sua mãe, o seu pai, o seu educador vai dando esse suporte a ele, inclusive emocional, para ter essa criança desenvolvendo essas habilidades. Isso não acontece de um dia para o outro, isso não acontece de uma hora para outra, isso acontece em um fazer contínuo. E nesse fazer contínuo a gente acaba crescendo, a gente acaba desenvolvendo essa inteligência que a gente chama hoje da inteligência emocional. E mais uma vez eu vou aqui fortalecer: uma inteligência não retira o brilho da outra. Então, se eu tenho hoje valorizado, né, há anos, essa inteligência cognitiva, onde a gente precisa do letramento, onde a gente precisa da matemática, onde a gente precisa dos outros conhecimentos, a gente hoje também precisa incorporar a esse mundo de conhecimento a nossa inteligência emocional, tá? Ela não desfaz, uma não desfaz a outra, muito pelo contrário, elas se complementam e precisam se complementar, ok? Então, gente, eu quero passar aqui agora, né, para trazendo aqui para vocês, além dessas ações, dessas práticas que eu já coloquei aqui, que é uma mudança de linguagem, uma mudança de olhar, quando eu digo, não é para, agora a criança, não, é como eu vejo essa criança. Eu vejo a criança como aquela que pode desenvolver autonomia, aquela criança que precisa fazer algumas coisas sozinhas, aquela criança que pode falar aquilo que sente, sem muita gente super protegendo, tomando o espaço da criança de poder dizer aquilo que ela sente, tá? E a gente vai se colocando muito algumas coisas que acabam reduzindo essa capacidade da criança de poder crescer,
E isso não tá bom. Então, enquanto mães, a gente precisa olhar muito para isso, tá? Judete fala, isso eu faço quando os estudantes trazem. Eu não gosto de matemática e trabalho de forma que no futuro o pensamento muda. Pois é, já pensou se a gente chegar para uma criança e dizer assim, olha, onde é que a matemática está na sua vida? É a gente mostrar a funcionalidade das coisas. Para que serve essa matemática, né? Para que serve eu estudar, eu ler outros textos? Por que eu preciso aprender tal conteúdo? Então, quando a gente passa a dizer às crianças, aos adolescentes, qual é a função daquilo que a gente está aprendendo, gente, o olhar muda. O olhar muda e acaba com aquela história de dizer assim, eu não sei porque eu aprendi isso, nisso aqui, que eu nunca vou usar na minha vida. Não é isso que a gente bem ouve? Né? Quem tá lá, por exemplo, no ensino médio, trabalhando, a gente ouve muito isso. Ô, Jaque. E aí, para poder a gente ir amarrando as nossas coisas, eu disse hoje que eu tava bem didática, olha pra isso. Cheia de post-it, cheia de coisas aqui que eu escrevi. A gente pode trabalhar essas práticas educativas em casa. Olhe bem, desde cedo que eu tô colocando. Eu falei práticas educativas. Eu não quero me limitar ao espaço da sala de aula, tá? Eu quero nesse momento pensar dentro da nossa casa, o que nós, enquanto mães, educadoras também, porque nós educamos os nossos filhos, podemos fazer para ir construindo essas competências socioemocionais. Então, não vamos responsabilizar só o espaço da escola, só a professora, porque hoje está exigindo. A gente vai fazer o nosso papel. E eu posso fazer isso aqui? Posso. Por exemplo, uma prática que eu acho que é super importante é a gente construir rodas de conversa. Mas, Rosana, como é que agora eu vou construir roda de conversa que não tem nem agora a aula presencial, mas tem a aula aqui online e a gente pode fazer isso? Claro que a gente pode. Vamos estabelecer uma roda de conversa. Na nossa cabeça, fez uma roda, mas eles estão ali em comunicação, em diálogo, em permanência, em falar, em ser escutado. E aí a gente vai lidando com essas necessidades das crianças, tá? Vou ler aqui, Márcia. Tem um texto de Rubem Alves, A Escutatória, exato, que sempre releio para que eu me esqueça da importância, não me esqueça da importância de escutar. Amei Padlet, certo? É uma outra ferramenta também que a gente vai anexando. É tanta coisa que a gente vem aprendendo nesse momento agora, dentro da possibilidade de levar para os alunos também essa forma de poder, né? E organizando as suas ideias. Eu também já li esse texto, gosto muito também. Voltando aqui, por exemplo, a roda de conversa, né? Eu trouxe aqui algumas regrinhas. De repente, a gente quer fazer uma roda de conversa, a gente não coloca para a criança o que a gente precisa fazer, de que maneira a gente precisa fazer, qual é a importância dessa roda de conversa, e a gente vai. Vamos lá, fazer todo mundo agora a roda de conversa. E todo mundo vai fazendo uma roda e tudo mais. Ó, não olhem os cartazes não, né? Porque já tem um tempinho que eu deixei eles aqui, e aí eu tive que dobrar, e vocês não sei se vocês vão ver tudo isso aqui. Mas aqui foram alguns passos, tá dando pra ver? Desfocou, né? Ah, são algumas regras da roda, né? Eu coloco dessa forma, ó, um desenho, dizendo qual é a posição que a gente vai poder sentar, e à medida que a gente vai construindo, ó, passo a passo, vou deixar só aqui para vocês darem uma olhadinha, mas ela é interessante de fazer com as crianças, tá? O que é que eu posso colocar, né? A nível de olhar, das mãos, tá? Da hora de falar. Então a gente vai se organizando. Isso é uma forma também da gente poder educar, né? Exato. Fica espelhado mesmo a forma como eu tô colocando. Vamos lá. Uma outra ideia também legal, certo? Que é justamente fazer o seguinte. Esses cartazes aqui, eu não falei do mindset? Pois é. Os cartazes também, né? Eles podem ser construídos da forma na sua casa.
mindset de pensamento ou fixo e mindset de crescimento. E as frases, tá? Também podem ser colocadas. Frases que levem um outro olhar, uma outra positividade. Quem quiser depois, vou deixar aqui meu e-mail para que vocês possam me mandar. E eu vou mandando para vocês um modelo de que vocês podem também usar e trocar em casa. É uma sugestão. Você vai adequando dentro do seu roteiro, dentro da sua própria conduta em casa, mas fazendo com que uma forma de pensar não seja desconstruída por conta de outras coisinhas que a gente vai botando e achando que tá correto, tá? Então, esse cartaz aqui com mindset fixo e também de crescimento pode ser algo que vocês podem incorporar ao trabalho de vocês, né? Podem trazer, tá? Aí. E isso funciona, porque a criança vai vendo, vocês vão vendo, a linguagem em casa vai sendo trocada, intensificada, tá? A outra questão, a gente pode trabalhar com cartaz da responsabilidade. Ah, gente, isso tudo a gente traz outro olhar para as coisas. Ao invés de eu ficar o tempo todo, faça isso, faça aquilo. E aí a criança fica do outro lado dizendo assim, ah, agora não, depois eu vou se você me der isso. Gente, já disse que nós, enquanto pais, somos aqueles que vamos orientar. E a gente mudar a nossa fala nesse momento, por exemplo, brinquedos desarrumados, e você tá lá o tempo todo, arruma esse brinquedo, vamos, arruma esse brinquedo, e o brinquedo lá desarrumado. O que é que você faz? Olha, eu preciso que você venha tomar banho, só que antes do banho você vai arrumar os brinquedos. E pronto. O brinquedo precisa ser arrumado para que você tome banho. A gente precisa ter, na nossa postura, na nossa voz, não é arrogância, não é autoritarismo, mas a gente precisa dirigir as nossas crianças. A gente precisa direcionar as nossas crianças. E eu vou dizer, eu quero que você faça isso. E esse quadrinho de responsabilidade, gente, é um quadrinho que ele vai olhando qual é a minha responsabilidade, qual é o que me cabe, o que eu já fiz, o que eu não fiz ainda. E a gente pode construir aqui. Eu não pude trazer todo ele definido, mas eu posso também passar para vocês, tá? E aqui, o último que eu trouxe é mapeando meus estressores e meus limites, para a gente trabalhar um pouco a resiliência emocional. A gente não falou de autogestão? Então, a resiliência emocional, ela faz parte dessa autogestão. Então, diante disso, ainda tem aqui que eu não falei, tem um outro chamado Pit Stop para o meu desenvolvimento, que eu falo também de autogestão. Então, são atividades práticas, são atividades que precisam ser incorporadas nesse meio da família, né? E a partir daí elas vão, reverberando em todo mundo que faz parte desse espaço. Eu falo hoje dentro de casa, porque nós estamos com os filhos dentro de casa. A realidade é essa. Então a gente precisa tomar algumas posturas, mudanças inclusive, porque senão vai ter uma hora que ninguém vai aguentar. Não vai aguentar pai, não vai aguentar mãe, não vai aguentar a relação marido e mulher, não vai aguentar o filho, entende? Então, ou a gente busca um outro caminho para funcionar e aprender com isso de forma organizada, pensada, educada, para a vida, inclusive, né? Ou simplesmente a gente vai ficar enlouquecendo, esperando o dia disso tudo acabar. E isso vai ter um tempo de acabar? Vai. Mas a gente precisa compreender que o movimento também de aprender, de mudar algumas coisas, a gente precisa fazer, tá? Esse papo de hoje foi um papo que eu coloquei com a intenção mesmo de trazer para os pais, porque eu acho que é importante a gente também estar nessa mudança primeiro, para que a gente não espere somente dessa nossa criança uma mudança se eu também não produzo essa mudança enquanto pai, enquanto mãe. Então, muitas vezes a criança que chega para mim, por exemplo, dizendo: meu filho tá muito ansioso, muito ansiosa. O
Quem tá ansioso em casa? A primeira pergunta que eu faço. Já está louca, Milena? Não tá sendo fácil, não. Não tá sendo, não, né? Eu imagino quanto vocês não estão, ainda quem tem, no caso, né? Crianças pequenas, crianças que precisam desse olhar mesmo. E como eles não estão nesse dia a dia, precisando dar vazão a tanta coisa, e que muitas vezes a gente não tá encontrando também formas de poder gerir isso melhor, porque a gente também precisa desse autocuidado. A gente precisa também desse olhar. Então acabem com essa ideia, mães. Eu tenho um grupo também, viu? De mulheres mães, que é justamente desse suporte que eu trago para vocês, no sentido da gente poder se acolher enquanto mães. Porque se a gente não se acolhe, a gente esquece quem é a mãe mulher, a gente esquece que só é a mãe, né? E nós não somos isso somente. Nós somos as mulheres, nós somos as mães, as profissionais, cada um no seu lugar, mas a gente precisa se olhar. Se olhar com todo respeito, com todo carinho, e não querer de maneira nenhuma vestir capa de Mulher Maravilha. Já passou a fase. Não precisa mais a gente fazer isso, tá? Então é o respeito que vocês passam a ter a vocês mesmas. Então, minhas queridas, eu gostei demais dessa live de hoje. Amei a participação de vocês. Eu não disse que ela não ia passar. Passou aí, ó. Já tem mais 10 minutinhos e ela não caiu. Eu acho que tá mais tempo agora. Mas isso tudo que eu trouxe foi para que a gente pudesse aí disseminar essas informações, esses conhecimentos, tá? Milena falou, olha que Felipe já tem 14 anos. Verdade, né? Ô Alice, eu te coloco, passa seu telefone depois que a gente se fala, viu? Eu coloco sim. Oi, vamos lá. E aí, o que a gente pode fazer? A gente vai trazendo aqui. Anotem aí meu e-mail, tá? Que eu vou... Eu posso escrever aqui, não posso, gente? Sim, amanhã nós vamos trabalhar rotina. Já tava me esquecendo. Essa semana aqui nós tivemos 3 lives. Ontem falando sobre filhos emocionalmente saudáveis. Hoje sobre práticas educativas, construindo as competências socioemocionais. E amanhã a gente vai fazer também no mesmo horário, 20 horas e 15 minutos aqui no Instagram, sobre rotina. A importância dessa rotina para que a gente possa ir se organizando, né? Muitas vezes a rotina vem aí com um nome muito duro para muita gente. Mas eu digo, então vamos trabalhar com a organização. Muda, faz outro efeito para você, né? Então tudo isso eu gostaria de convidar vocês amanhã. E convidem também mais mães, se vocês quiserem, para amanhã aqui, 20 horas e 15 minutos. A gente tá aqui falando a respeito de rotina e como isso é importante na vida das crianças. A gente precisa muito disso aqui, tá? Isso, massa, muito bom. Gostei de você aqui também. E todas vocês aqui, meninas, que ó, tá aqui comigo, me acompanhando, vendo, curtindo, participando, tá? Parabéns pelo bordado tecido com estudo, compromisso e leveza. Gratidão. Muito obrigado você, Marcinha. Mary, muito obrigada, Jaque, muito obrigado, Jane, muito obrigado por vocês terem participado e hoje foi assim, ativo. Marcele, rotina é complicado. É nada, minha filha, é nada, a gente precisa botar no eixo, mas a gente consegue um dia. Oi, Lani, muito obrigado também, tá certo? Por vocês terem aqui, ficado um pouquinho aqui comigo e a gente pensado sobre isso, tá? Jurema, Ana, oi, Lucy, certo? Obrigado mesmo por vocês, uma boa noite, daqui a pouquinho eu coloco lá no IGTV também, quem quiser compartilhar depois, pode compartilhar e a gente se vê amanhã. Obrigada a vocês, tá? Muito obrigada. Um beijo. Boa noite, galerinha. Beijo pra vocês. Boa noite, Gil. Boa noite, Milena. Boa noite. Beijão, gente.
Boa noite. Aê, Jane. Fiquem vocês também com Deus, tá? Brigadão. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu acho que eu vou preparar conteúdo amanhã para mais tempo, porque ela não tá caindo não. Não sei se aumentou o tempo. Eu acho que sim. Oi, Marília. Obrigada, minha flor. Obrigada por você estar aqui também, tá? Boa noite. Boa noite. Ah, sim, com certeza. Tá bom, Marília. Vai sim. Vou fazer aquele melhor que eu posso. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Vou desligar, tá?